Com 16 vitórias em lutas valendo o cinturão do UFC, Jon Jones se isola mais uma vez como o maior campeão que a organização já viu. E, mais uma vez, na minha opinião, fortalece o debate de que ele é o maior lutador de todos os tempos, abatendo o 9º ex-campeão do UFC em seu cartel. E por incrível que pareça, apesar que nos meses que antecederam essa luta tudo levava a crer que ele iria se aposentar, no fim das contas, Jon Jones resolveu pensar mais um pouquinho. Disse que vai conversar com Dana White e Hunter Campbell para decidir o futuro. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre a luta entre Jon Jones e Stipe Miocic, porque teve muita coisa, inclusive negativa, que eu vi nessa atuação do Jones. Vamos lá, vou falar de várias coisas aqui em relação a essa luta. Algumas coisas positivas e outras bem negativas. Coisas positivas. Foi uma atuação brilhante do Jon Jones. Ele sobrou contra o Stipe Miocic. Primeiro round pra mim foi um claro 10-8. O Jones aplicou uma queda fantástica, passou o restante do round por cima, golpeando, martelando no ground and pound com suas cotoveladas. Me surpreendeu até que ele não tentou a cotovelada 12-6, agora que são permitidas, né? Ou se tentou, foram poucas, assim, não insistiu tanto nesse golpe. E me surpreendeu que depois desse primeiro round, o Jon Jones praticamente parou de tentar quedar, ficou só na trocação. E de novo, tava sobrando, um jab muito eficiente, tava controlando a distância, apesar que o Stipe Miocic tinha uma das maiores envergaduras que o Jon Jones enfrentou, talvez a maior junto com a do Gustafsson, e uma coisa que tava funcionando tão bem quanto, ou até melhor, eram os golpes na linha de cintura, principalmente os chutes, que foram minando e desacelerando o Stipe Miocic. E no fim das contas, foi um desses chutes, um chute rodado bem na costela, que encerrou a fatura. Jon Jones nocauteou o Stipe Miocic no quarto round com um chute rodado na costela e assim defendeu seu cinturão dos pesos pesados pela primeira vez. Vamos lá, falei dos pontos positivos da atuação do Jon Jones, agora vamos para os negativos. Pessoal, sem sombra de dúvidas, essa foi a versão mais lenta que eu já vi do Jon Jones. Não sei se foi tudo culpa do tempo parado, da idade, da ferrugem fora do octógono, afinal essa foi apenas a segunda luta do Jon Jones em 4 anos, ou se foi por causa do peso, né? O Jon Jones estava mais pesado, ainda não se aclimatou muito bem na categoria, mas verdade seja dita, foi a versão mais lenta que eu já vi do Jon Jones. Em golpes nem tanto, mas eu senti bastante movimentação, reação aos golpes, e acho que essa lentidão do Jones só não ficou tão evidente assim porque o Miocic estava ainda mais lento. Isso aí é inegável. Essa foi, sem sombra de dúvidas, a versão mais lenta do Stipe Miocic. Sem sombra de dúvidas, os 42 anos e os 3 anos parado fizeram muita diferença. Beleza que, da cintura pra cima, o Miocic ainda estava perigoso, trabalhando o box. Às vezes ele acertava uma mão no Jon Jones, dava um certo perigo. Ele trabalhou bem o seu clássico direto e também o gancho na aproximação. Mas assim, da cintura pra baixo, pernas, movimentação e chutes, meu Deus do céu, tava em câmera lenta. Outra coisa que pesou bastante também na atuação do Miocic era a incerteza. Ele não partia pra cima do Jon Jones, ele tava muito receoso. Ele soltava combinações de 2 golpes, 3 golpes no máximo. Na maioria das vezes eram golpes singulares ou 2 golpes, talvez pra não se abrir às tentativas de queda do Jones, visto que no primeiro round o Jones quedou ele com muita facilidade. Mas às vezes ele tava caçando o Jon Jones, colocando ele contra a grade, e nesses momentos você via tanto a lentidão do Jones quanto do Miocic. Jones se atrapalhava um pouco, tentava botar as mãos assim na cara, nos braços do Miocic para tentar escapar. E o Miocic, que além de lento, estava receoso, não conseguiu capitalizar em momento algum. Vou dizer para vocês, se fosse o Tom Aspinall no lugar do Miocic, eu acho que essa diferença de velocidade, a lentidão do Jon Jones, teria sido muito mais evidente. Acho que sim, acho que se o Aspinall tivesse lutado contra o Jones nessa noite, ele teria vencido. Por isso que o clima dessa luta parecia uma despedida. 2 caras veteranos, 2 lendas em fim de carreira, que fariam um último adeus, um confronto entre o maior dos meio pesados contra o maior dos pesos pesados. Depois da derrota, depois de ter sido nocauteado, o Stipe Miocic fez o esperado. Sim, anunciou a sua aposentadoria do MMA. E eu tinha muita fé de que o Jon Jones ia fazer a mesma coisa. Só que ele mudou de ideia. Disse que, ao invés de se aposentar, iria pensar mais um pouquinho, sentar com o Dana White e Hunter Campbell pra ver o que pode acontecer. Sinceramente, depois que eu vi essa atuação do Jon Jones,
eu preferia que ele tivesse se aposentado. Porque o que mais dói pra mim assistindo grandes lendas lutando é quando eles passam muito tempo depois do tempo que eles deveriam ter se aposentado. Quando eles passam da conta, passam do prazo de validade. Tenho certeza que muitos fãs aqui assistiram com dor os anos de Anderson Silva depois dos 40 anos de idade. Perdendo pra Michael Bisping, sendo nocauteado pelo Uriah Hall, tendo o joelho estourado pelo Jared Cannonier. O BJ Penn, por exemplo, que sofreu 7 derrotas seguidas. O Tony Ferguson, que tá com 8. Sempre é ruim ver uma lenda lutando além do que ele deveria. E eu tô sentindo que o Jones tá correndo esse risco de acabar ficando muito tempo, não parando na hora certa, e assim o peso da idade começar a aparecer. Ele ficar mais lento do que os seus adversários e começar a sofrer resultados desnecessários, derrotas desnecessárias. Não foi o caso, por exemplo, de Georges St-Pierre, que parou na hora perfeita, quando ele conquistou o segundo cinturão, batendo Michael Bisping lá em 2017 e se aposentou no seu absoluto auge, entregando uma das melhores atuações da sua carreira e fechando o legado de um dos maiores lutadores de todos os tempos. Eu preferia que o Jon Jones tivesse feito a mesma coisa, porque se ele tivesse aposentado hoje, eu acho que seria indiscutível que ele é o maior de todos os tempos. E assim, mesmo que ele acabe enfrentando o Aspinall ou o Poatan e acabe perdendo, eu acho que o legado dele continua sim como o maior da história. Mas teria sido sim o desfecho perfeito essa noite, se ele tivesse vencido o Miocic, tivesse defendido um segundo cinturão em outra categoria, batendo mais uma lenda e fazendo isso na sua terra natal, em Nova York. Esse hoje teria sido o desfecho perfeito pro Jon Jones. E eu acho que tem uma grande probabilidade dele se arrepender no futuro de não ter se aposentado hoje. Falando no futuro, bom, o Jones disse que quer apenas uma luta. Só uma luta interessa pra ele, que é o Poatan. Só que na entrevista pós-luta, na coletiva de imprensa pós-luta, o Dana White cravou mais uma vez que se for pro Jon Jones ficar, o adversário dele vai ser o Tom Aspinall, que é o justo. Não tem sentido ter um campeão interino e um campeão linear, os dois defendendo cinturões e os dois não se enfrentam. Se for pro Jon Jones ficar, tem que rolar sim essa luta, Jones e Aspinall. Depois pode ser o Poatan. Não sei, mas o Jon Jones está cada vez mais desinteressado em enfrentar o inglês. Não sei se o Dana White vai conseguir convencer ele a isso. Pode ser que nos próximos meses o Jon Jones tente a negociação com o Dana White, as coisas não funcionem, e assim ele anuncia sua aposentadoria da mesma forma que o Georges St-Pierre fez, com uma coletiva de imprensa. Vamos esperar, mas eu repito, eu tô sentindo que o Jon Jones pode se arrepender no futuro de não ter se aposentado no UFC 309. Hoje, no caso. I'm not really worried about the Tom fight. I'm really worried about the Pereira fight. That's what I want to do. If the UFC wants to have me back, then I think that's the fight they'll make. I've been really clear about my intentions. You know, I'll retire the heavyweight belt if I have to. I'm at a place now where, you know, like I want to take what I've find to be super fights. I don't want to fight dangerous up-and-comers anymore. I want to fight dangerous, established champions. That my value doesn't lie in belts anymore. I've created something much bigger. I want Pereira. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.